Olá pessoal, o vídeo de hoje faz parte do conteúdo que a gente chama de expansão do socialismo, ou seja, durante o período da Guerra Fria a gente teve revoluções que vão fazer com que países se tornem comunistas, que se tornem socialistas. O primeiro foi em 1949, quando aconteceu a Revolução Chinesa, que fez com que o país mais populoso do mundo se transformasse em comunista. E o segundo, acontece em 1959, quando um país que fica muito próximo da América, muito próximo dos Estados Unidos, faz a sua própria revolução que vai fazer com que ela se torne comunista depois, que é a Revolução Cubana, que é o que nós vamos estudar agora. Beleza, pessoal? Então, vamos lá, vamos começar. Então, para você entender a Revolução Cubana, você precisa entender um pouco o contexto que existia dentro daquela ilha, que fica a 128 quilômetros do sul dos Estados Unidos, do sul da Flórida. Então, essa ilha, Cuba, que se tornou independente da América Espanhola em 1898, ela sofre um golpe militar de um cara chamado Fulgêncio Batista, que é esse cara que está aqui do lado. E depois que ele assume o poder através de um golpe militar, ele faz uma eleição, mas essas eleições são fraudadas, ele acaba ganhando essas eleições. Então, o governo dele, ele era um governo ditatorial, ou seja, ele governava com mão de ferro de maneira ilegítima, não tendo vencido as eleições. E o governo dele era marcado por uma grande corrupção, por uma grande violência, principalmente com a população mais pobre. Você tinha uma grande parte da população de Cuba sem saneamento básico, sem condições, vivendo na pobreza, e ele tinha uma política mais pró-Estados Unidos, ou eles tinham negócios com americanos, com empresas americanas, com ricos americanos que iam desfrutar dos prazeres da ilha cubana. Então, o governo de Cuba era exercido por esse cara chamado de Fulgêncio Batista. O problema é que um jovem revolucionário chamado Fidel Castro vai tentar fazer um golpe contra o Fulgêncio Batista. Só que esse golpe é fracassado. Ele passa um tempo na cadeia e, para tentar melhorar a visão do Fulgêncio Batista, ele acaba sendo convencido por uns padres que ensinaram o Fidel Castro, que foram professores do Fidel Castro, a soltar ele e o seu irmão. Então ele vai lá, anistia, perdoa o Fidel Castro, solta ele e ele então foge, vai para o México, e lá no México ele e o seu irmão começam a organizar uma guerrilha armada, ou seja, eles começam a organizar como que eles iriam assumir o poder dentro de Cuba, se organizando, se mobilizando, treinando para fazer isso. E a estratégia deles foi a seguinte, o Fidel Castro, o irmão dele, o Raul Castro, e um grupo de 85 guerrilheiros acaba desembarcando nessa região aqui que fica no sul de Cuba, chamado de Sierra Maestra. E eles vão enfrentar algumas tropas do governo ali, e o grupo de 85 guerrilheiros acaba caindo para menos de 20 guerrilheiros depois de alguns ataques de tropas do governo. Mas entre esses sobreviventes desses ataques estão Fidel Castro, o grande líder revolucionário da Revolução Cubana, o irmão dele, Raul Castro, e um outro guerrilheiro, um argentino, que vai se unir a Fidel Castro, chamado de Ernesto Che Guevara. E esse grupo de sobreviventes, especialmente na figura desses três, com outros guerrilheiros, eles vão conseguir sobreviver no meio da floresta, vão conseguir sobreviver no meio da Sierra Maestra, e eles vão começar a adotar uma estratégia que foi comum lá na China, ou seja, eles vão começar a converter camponeses descontentes com o governo em soldados, e o grupo deles vai progressivamente crescendo. Então, o que aconteceu? Entre 1958 e o começo de 1959, você tem esse grupo liderado por Fidel Castro e Che Guevara, conseguindo juntar camponeses à sua causa, juntando outros grupos também, fazendo pequenas batalhas contra o exército, através de batalhas que a gente chama de escaramuças, pequenos ataques, pequenos confrontos entre a guerrilha cubana contra o exército do governo. E nesse enfrentamento do exército, a moral do grupo de guerrilheiros começou a crescer, porque eles enfrentavam grupos muito maiores e eram vitoriosos, e com isso o grupo foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. Eles começaram a ter apoio popular, de repente já eram 200, de repente já eram 300, de repente outros movimentos, outros grupos começaram a trabalhar de maneira coordenada e lutar junto com essa guerrilha cubana, e o movimento foi crescendo, crescendo bastante. E
À medida que esse movimento foi crescendo e foi chegando perto da capital, foi chegando perto, né, tomando cidades que estavam cada vez mais próximas da capital, o ditador Fulgêncio Batista, né, para garantir a sua vida, ele acaba fugindo, né, da capital Havana, né? Os guerrilheiros ficam sabendo disso e eles fazem então o que é conhecido como a Marcha da Vitória, onde é que eles vão, né, da cidade que eles estão até a cidade de Havana, dominando a cidade de Havana em 1959. Então, o Fidel Castro, né, sendo vitorioso e assumindo o governo de Cuba, ele faz uma visita aos Estados Unidos e nessa visita, o Fidel Castro, que era conhecido pelos longuíssimos discursos dele, ele diz a seguinte frase: Eu sei que o mundo pensa de nós, somos comunistas, e claro, eu tenho dito muito claramente que não somos comunistas. Muito claramente. É importante você saber isso, né, porque depois eu vou voltar a abordar essa questão, né, desse discurso da questão da Revolução Comunista de Cuba. Então, o que aconteceu? Essa ilha, que fica muito próximo dos Estados Unidos, tá? Então aqui no mapa mundi, aqui você tem os Estados Unidos e aqui está Cuba, ou seja, ela fica no quintal dos Estados Unidos, muito perto dos Estados Unidos. Essa ilha, ela se tornou comunista. Os americanos não, ela se tornou revolucionária, ainda não comunista, revolucionária. Os americanos ficaram preocupados com isso, né? Eles ficaram preocupados como que isso poderia afetar os Estados Unidos, os interesses americanos. Então, o que os americanos fizeram? Um grupo de soldados do governo do Fulgêncio Batista que tinha fugido para os Estados Unidos vai ser treinado pelos americanos, vai ser equipado pelos americanos e vão ser mandados de volta para Cuba para tentar derrubar o governo. É o que é chamado de a invasão da Baía dos Porcos. Então a Baía dos Porcos está aqui no sul de Cuba. Então, soldados cubanos pró-governo, antirrevolucionários apoiados pelos Estados Unidos, vão tentar invadir Cuba para tentar derrubar o governo. Qual foi o resultado disso? Um baita de um fracasso. Esses soldados eles acabaram sendo derrotados e mortos e Cuba levou um baita de um banho de água fria dos Estados Unidos. A resposta dos Estados Unidos a isso foi um embargo econômico. O que significa esse embargo econômico? Os Estados Unidos proibiu empresas americanas e qualquer país que fosse aliado dos Estados Unidos num contexto de Guerra Fria de comercializar com Cuba. Isso incluía o Brasil. Então, nenhuma empresa americana, nenhuma empresa brasileira, nenhuma empresa da Europa Ocidental podia comercializar com Cuba. Então, os Estados Unidos queria estrangular a economia cubana para acabar com a Revolução Cubana. Qual que é a alternativa que sobrou para os cubanos? Num contexto de Guerra Fria, se eles, que originariamente não eram comunistas, eles estavam aliados, né, eles não podiam comercializar com os Estados Unidos, a única alternativa que sobrou para eles, depois desse embargo econômico, foi ir para o lado soviético, que daí sim esse movimento vai começar a se tornar comunista, vai começar a se tornar socialista. Tá? Então, uma das coisas interessantes aqui da Revolução Cubana é que a Revolução Cubana ela não começou comunista, mas ela se transformou comunista por falta de opção por causa desse embargo econômico que na verdade continua ativo até os dias de hoje. E depois da Revolução Cubana, né, a gente tem um dos momentos mais tensos de toda a história, que é conhecido como a crise dos mísseis, mas isso eu explico para vocês no nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço!